No vídeo de hoje vamos falar do Mall 11, um fundo de shoppings que tem algumas características muito interessantes, especialmente com o aumento de rendimentos do fundo ao longo do tempo. No entanto, algumas características dele podem preocupar o investidor. Confira em nosso vídeo. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo o portfólio desse fundo de shoppings. O primeiro, Maceió Shopping, no qual o fundo possui uma participação de 52% da área. Um shopping com 213 lojas, inaugurado em 89 na capital do Alagoas. O Shopping Tacaruna foi inaugurado em Recife e tem uma participação bem pequena do fundo BR Malls, de menos de 7%. O fundo possui um quarto do Suzano Shopping, na cidade de Suzano, em São Paulo. É um shopping de 105 lojas, inauguradas no ano 2000. Em Taboão da Serra, o fundo possui apenas 8% do Shopping Taboão, um shopping de 206 lojas, inaugurado em 2002. O Boulevard Shopping Feira fica em Feira de Santana, na Bahia, tem uma participação de quase 30% do fundo. É um shopping inaugurado em 99, tem 122 lojas. O Shopping Parque Lagos, em Cabo Frio, importante cidade turística do estado do Rio de Janeiro, tem uma participação de 40% do fundo e foi inaugurado em 2013, possui 124 lojas. O Shopping Parque Sul fica em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, também possui uma participação de 40% do fundo e foi inaugurado em 2018 com 83 lojas. E por fim, o shopping mais relevante do fundo, no qual ele possui 100%, o Madureira Shopping, em Madureira, Rio de Janeiro. Foi inaugurado em 1989 e possui 170 lojas. Esse ativo responde por 1/3 do lucro operacional líquido do fundo, praticamente. É uma concentração bastante relevante. E falando em concentração, neste gráfico vemos a abertura do lucro operacional líquido por shopping. Como podemos perceber, metade do resultado vem de apenas 2 shoppings, o Madureira e o de Maceió. Eu especificamente não conheço nenhum desses 2 ativos, mas de modo geral, não me agrada ter uma concentração tão relevante assim em 2 ativos que não são até ativos assim de regiões conhecidas por terem grandes shopping centers ou grandes conhecidos do público em geral. Aliás, se você conhece um desses shoppings e puder dar uma visão para a gente desses ativos, certamente ajuda bastante ter essa percepção adicional de quem conhece o ativo. Vamos comparar agora os dados operacionais do fundo. No primeiro gráfico temos a evolução das vendas por metro quadrado do portfólio. Um detalhe exposto na linha tracejada em azul que exclui o resultado do Madureira Shopping, comparando assim os dados numa mesma base com os dados do ano anterior. Sem ele, em julho, o resultado foi ligeiramente abaixo do resultado de 2021 e de 2019. Mas temos que incluir também a inflação na conta, que foi relevante no período por conta principalmente aí das medidas contra a pandemia. Dessa forma, podemos dizer que o nível de venda segue menor. A taxa de ocupação também está menor, se concentrando principalmente no Parque Sul e no Madureira Shopping. Vamos falar agora da inadimplência, que apresentou picos ao longo de 2020 e 2021, mas em 2022 está num patamar bem mais baixo. Em julho registrou apenas 1%. O lucro operacional líquido por metro quadrado reflete uma situação semelhante às vendas. Estamos ainda em patamar inferior ao de 2019, que foi o ano sem a pandemia. Nas vendas das mesmas lojas, o resultado ficou um pouquinho melhor, com um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Mas se compararmos o mês de julho de 22 com o mês de julho de 19,
temos ainda 8% abaixo de vendas abaixo do patamar de 2019. E o aluguel também segue em tendências bastante similar. Trazendo o último resultado mensal, temos uma receita imobiliária da ordem de 6,8 milhões de reais e uma despesa com CRIs de 1,4 milhão no mês. Isso levou a um resultado de 77 centavos por cota, acima da média do último ano. Portanto, como todos os fundos de shopping, o MAL11 também é um fundo em processo de recuperação dos seus rendimentos mensais. Neste gráfico, vemos a evolução dos resultados mensais. Em dezembro de 2021, tivemos a entrada do Madureira Shopping no portfólio, sendo a posição mais relevante do portfólio hoje, trazendo impactos significativos na receita e na despesa do fundo. O fundo tem crescido seu pagamento de proventos ao longo dos últimos 12 meses. Isso reflete no melhor resultado dos shoppings com a saída efetiva da pandemia. Neste gráfico, vemos que a cotação do MAL11 apresentou uma recuperação de valor, principalmente no último mês. A gente observa essa subida final, aí chegando próximo a R$109 mil. E essa recuperação tornou o resultado do fundo melhor do que outras bases de comparação de rendimento, inclusive. Na visão de patrimônio líquido, a gente tem 1 bilhão em ativos e 268 milhões em CRIs a pagar desde a aquisição do Madureira Shopping. Vale colocar uma informação importante do fundo, que mesmo com essas obrigações, o fundo afirma que não será necessária nova emissão de cotas, uma vez que o resultado operacional líquido do fundo é maior do que o pagamento mensal dos CRIs, que será exigido. O primeiro pagamento deverá ocorrer em janeiro de 2024. Nesta data, devemos ter uma queda do rendimento do fundo. Outra aquisição do fundo que está sendo feita é a do Campinas Shopping, em Campinas, interior de São Paulo. O fundo irá pagar 82 milhões de reais por 20% desse shopping. E vamos comparar agora os números de vários fundos do shopping. Aliás, gostaria de aproveitar esse momento para falar um pouco da nossa Copa de Fundos Imobiliários. São 32 fundos organizados em 8 grupos, em formato semelhante à Copa do Mundo. Os fundos são comparados 2 a 2 em cada partida. Confira em nosso canal. Certamente encontrará bastante comparação de fundos imobiliários e, de repente, algum fundo pode chamar sua atenção para maiores estudos. Vamos voltar agora para os nossos fundos de shopping por aqui. Em termos de dividend yield, o MAL11 está relativamente bem, ficando em segundo lugar do grupo. Em compensação, sua relação preço por valor patrimonial é a segunda pior no momento. Em termos de crescimento do dividend yield, o resultado do MAL11 foi o melhor do grupo. O fundo possui bom nível de liquidez, menor que os maiores da bolsa, mas não é um patamar ruim. O número de cotistas é razoável, seu percentual em caixa está relativamente mais alto, e o PL do MAL11 não é dos mais altos também. Analisando os resultados, vemos que o fundo apresentou um bom nível de valorização das cotas nos últimos 2 anos. Quem investiu apresentou bons resultados em relação à inflação de maneira geral, incluindo os rendimentos recebidos. Avaliando agora todo o histórico de preço da cota do fundo, principalmente no último mês, houve uma recuperação importante de valor da cota. E com isso, o preço está 1% abaixo do valor patrimonial somente. Vale chamar a atenção para o destaque do crescimento de dividend yield desse fundo, que foi muito relevante em 3 anos, passando de 25%. E, finalmente, vamos colocar os pontos positivos e negativos para investimento no fundo MAL11. Do lado positivo, a inadimplência caiu de modo significativo no fundo.
Os proventos são crescentes e a boa taxa de crescimento do dividend yield, quando a gente analisa o seu histórico recente. O pagamento de dívida de CRIs com a receita do fundo sem a necessidade de emissão de novas cotas também é algo interessante para o cotista. E do lado negativo, ele tem uma concentração do portfólio em 2 ativos, e normalmente são 2 ativos aí que não são tão conhecidos do público em geral, e o resultado de vendas dos ativos ainda não retornou ao patamar de 2019, o que também nos mostra que a recuperação do setor, pelo menos nesses shoppings do portfólio, não foi total até o momento. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.